Boa tarde, meus amigos. Aqui mais uma tarde, o texto de coletâneas de Erasmo Delgado, onde irei discorrer sobre vida trocada. Estudos da graça. O propósito da lei, um guia para a santificação. O propósito da lei, um guia para a santificação. Eliezer Oliveira, escrito em 14 de janeiro de 2021. Você já se perguntou qual é o propósito da lei? Por que Deus deu a lei? Muitas igrejas e perspectivas cristãs fornecem respostas diferentes para essas questões. Muitos irmãos acreditam que a lei foi dada para servir de guia para a santificação. Segundo esses irmãos, não podemos ser salvos pela lei. Justificação, ou seja, somos salvos pela fé em Cristo. Mas podemos e devemos nos santificar através da obediência à lei. Eles defendem que através da lei sabemos o que é correto e que assim ela nos impulsiona para viver corretamente. Essa perspectiva separa a santificação da salvação, tornando a santificação um processo gradativo e não uma operação definitiva de Deus, realizada através do sacrifício de Jesus. Abre aspas. Fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo. Fecha aspas. Hebreus 10, versículo 10 a 14. Um outro problema dessa perspectiva é que ela altera o verdadeiro propósito da lei, acrescentando propósitos que Deus não estabeleceu para ela. Qual o propósito da lei? Primeiro, precisamos entender a relação de Paulo com a lei. Em suas cartas, ele deixa claro que a lei serviu apenas como um aio para nos guiar a Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados, em Gálatas 3, versículo 24. O aio é um criado dedicado à educação de crianças de família nobres. Seu objetivo era orientar e ensinar as crianças. Paulo, ao dizer que a lei nos serviu de aio até Cristo, estava dizendo que o propósito da lei é nos mostrar a importância e a necessidade de Cristo. A lei é um mero instrumento para um fim. A lei não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim. Esse fim é Jesus Cristo. Porém, de qual forma a lei nos conduz a Cristo, até Cristo? Sobre isso eu respondo no livro Hipergraça, o que realmente defendemos. A lei é um padrão alto e inatingível de regras e princípios. Nenhum homem pode se enquadrar nos padrões da lei. Segundo Paulo, nenhum homem pode ser justo através da lei. Romanos 3, versículo 20. Pois nenhum homem consegue obedecê-la plenamente. Dessa forma, todos os homens estão em um estado de depravação e desespero, precisam de salvação. É dessa forma que a lei nos leva até Cristo, mostrando o quanto o homem é miserável em si mesmo, o quanto precisa de um Salvador. Quando você entende que precisa de salvação, compreende que precisa de Jesus. É isso que significa dizer que a lei é um aio até Cristo. Hipergraça, o que realmente defendemos? Capítulo 5. Ao entender isso, compreendemos que o papel da lei é nos levar até Cristo e nada a mais. Isso refuta a perspectiva de que a lei serve para nos ensinar sobre santificação. Ou como muitos dizem, a lei serve para nos ensinar a viver em santidade. Ora, se a lei serve de aio até Cristo, esticar o uso dela para algo além, dizer que precisamos dela para viver em santidade é um grande equívoco. A crença de que precisamos da lei para viver uma vida correta está fundamentada na ideia errônea de que a lei é capaz de gerar mudanças de comportamento, que o propósito da lei é gerar comportamentos corretos. Sobre isso, o teólogo Tim Fuller escreve:
Não havia e não há qualquer finalidade comportamental ou funcional da lei, nem qualquer finalidade moral indireta da lei. Deus esperava que os israelitas guardassem a lei perfeita e completamente e assim funcionasse como Deus pretendia. Que o homem agisse de maneira comportamental, manifestando um comportamento que expressasse o caráter de Deus. A, a resposta é não. Tal expressão comportamental é que a presença de Deus no homem para ativar o caráter de Deus. A lei não proveu a habilitação da vida de Deus. A vida divina não foi disponibilizada para habitar no homem, até que Cristo levou a morte do homem para dar a sua vida divina ao homem. Paulo deixou claro que a lei não produz comportamentos santos, mas pecado. Ele declarou que a força do pecado é a lei. Fecha aspas. 1 Coríntios 15, versículo 56. Por quê? Porque quando tentamos ser moralmente corretos, através da lei, utilizamos o nosso esforço próprio e começamos a olhar para nós mesmos, deixando de olhar para Cristo. Exigir de tirar os olhos de Cristo e olhar para si mesmo é o próprio pecado. Em sua forma mais sutil. Fomos criados para estarmos em Cristo, ou seja, nossa identidade de salvação e comportamentos devem derivar unicamente de Cristo. Instituir a lei como meio de nos levar a uma vida correta é afirmar que Cristo não é a nossa fonte de expressão do caráter de Deus. Apenas Cristo é a nossa fonte para vivermos uma vida correta. Quando olhamos para Jesus, aquele que a lei aponta é que conseguimos viver a realidade de quem somos nele. Apenas contemplando Cristo é que a nossa identidade de justos se manifesta nos nossos comportamentos. O propósito da lei é nos levar até Cristo, e Cristo é a nossa santidade. 1 Coríntios 1, versículo 30. Ou seja, a lei aponta para aquele que é a santidade. Ela não gera santidade. Portanto, a frase, abro aspas, a lei nos guia até a santificação, fechando aspas. Não está errado se entendermos santidade como a pessoa de Cristo. Quando o recebemos, não precisamos mais da lei, pois ela já cumpriu o seu propósito. Quero saber o que é a hipergraça. Referência número 1. Hipergraça, o que realmente defendemos, capítulo 5, página 81. Bem, agora eu vou fazer uma breve biografia desse autor. Eliezer Oliveira, tenho 24 anos e sou diretor do blog Vida Trocada, autor do livro E Ele Nos Tornou Santos, Nada Além do Sangue, livro publicado em Hipergraça. O que realmente defendemos, livro publicado. Também sou coautor do livro Interpretando a Escritura. Sou professor do curso Universidade da Graça, Vida na Graça e Teologia com Graça. E também atuo como escritor fantasma para alguns ministérios, membro da igreja, comunidade Palavra da Graça em Parobé, Rio Grande do Sul, cursando teologia na Uninar, casado com uma escritora maravilhosa, amante da leitura e de um bom café. Bem mesmo, aqui eu concluo esse texto e aí só vem incorporar o que eu tenho tido em outras postagens, comentando também
das postagens.